Olá pessoal, tudo bom? Nós vamos dar início à criação do nosso primeiro robô. Para ficar mais didático, eu preferi dividir o desenvolvimento em 4 aulas, e essa é a primeira aula. Queria mostrar para vocês aqui no site do MQL5 um artigo, que é o artigo 100. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou abrir aqui artigos, vou digitar aqui /100. Esse artigo ele mostra o guia passo a passo para iniciantes para escrever um Expert Advisor no MQL5. Ele mostra como escrever um robô no MQL5. Para o nosso primeiro desenvolvimento, eu vou usar como base esse artigo aqui, ok? Ele é um artigo muito simples e eu recomendo a leitura desse artigo, ok? Então vamos lá, eu vou abrir aqui o MetaEditor. E vamos começar o desenvolvimento. Eu vou aqui no diretório Experts, vou abrir um novo arquivo. Eu vou aqui na pasta CAP02, vou criar um novo arquivo, Expert Advisor. Eu vou dar o nome de primeiro robô. Vou avançar, concluir, e que ele abre a estrutura do nosso código de robô, certo? Bom, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou comentar aqui que nós vamos declarar as variáveis globais. Então eu vou colocar aqui variáveis globais. Essas variáveis elas serão input do tipo double. Elas serão inputs porque quando a gente inicializar o robô, vai abrir aquela janelinha para configurar esses parâmetros, ok? A primeira variável ela vai ser um imp stop loss, ok? A segunda variável também será um input double, e ela vai ser um imp take profit. Terceira variável também, input, será do tipo int, inteiro, será um imp volume. Ok? Então, só para descrever cada variável, eu vou colocar um comentário aqui. Então, o stop loss é o valor de limite de perda. Ok? O take profit é o valor de target, né? Target seria o objetivo, né? Objetivo de ganho, né? Objetivo de ganho. E o volume é a quantidade de contratos negociados. Ok. Eu já vou inicializar então o stop loss aqui com o valor de 300. O take profit também vou inicializar com o valor de 300. Para a nossa primeira estratégia aqui, ok? E a quantidade de contratos vou inicializar com 1, ok? Outro comentário aqui são variáveis também globais. Essas são variáveis intermediárias, que serão variáveis que eu vou usar para receber o valor dessas variáveis globais aqui, para a gente manipular elas, ao invés de ficar manipulando as variáveis de inputs, ok? Então vamos lá, vou declarar uma variável double, que será o stop loss, uma que será o take profit, uma variável int que será o volume, ok? E são essas variáveis aqui. Depois eu vou inicializar elas dentro da função onInit, ok? E aqui eu vou declarar algumas estruturas de dados importantes. Então vou colocar aqui estruturas de dados de preço. Essas estruturas nós já aprendemos em aulas passadas, né? MQL rates, pega os dados dos candles, né? Vou declarar com o nome de rates, e será um buffer, né? Será um vetor. MQL tick,
pegará o dado de bid, ASCII e last, né, último preço negociado, ok? E aqui na função onTick eu vou inicializar as variáveis intermediárias. Então vou comentar aqui. Inicialização das variáveis intermediárias. Vou colocar aqui então stop loss vai receber o imp stop loss, o take profit irá receber o imp take profit e o volume irá receber o imp volume. Ok. Aqui na função onTick nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar os dados do histórico de rates, né, e vamos copiar para o buffer rates, ok? Para isso a gente vai usar uma função chamada copy rates. Nós já aprendemos isso também em aulas passadas. Então eu uso a função copy rates, né? A copy rates ela retorna um inteiro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a verificação dela com if. E esse copy rates, se ele for menor que 0, lembrando que ele retorna -1 se der erro, tá? Se ele for menor que 0, eu vou imprimir uma mensagem de erro, ok? Vamos inicializar então o copy rates aqui com o símbolo, né? O período, né? Ele descreve ali período, né? O time frame. Então eu coloco aqui period. Depois o start da posição que você quer inicializar, né, a recuperação de dados, eu vou colocar como 0. A quantidade de dados que você quer recuperar, vou colocar com 5. E aqui o buffer que você vai colocar esses dados. Eu vou colocar aqui então rates, que é o buffer que a gente declarou lá em cima, ok? Então aqui eu coloquei copy rates, a função chamei, né? Então se ela for menor que 0, significa que deu algum problema. Então eu vou imprimir aqui print erro ao recuperar dados do rates. E vou imprimir o erro usando a função getLastError. Aqui eu vou resetar usando a função resetLastError, o buffer de erros, e vou chamar o comando return aqui para retornar para o evento onTick, ok? Agora eu quero copiar os dados de tick para a variável tick. Como que eu faço isso? A gente já aprendeu, eu uso a função symbol info tick. Ok? Eu passo também o símbolo, né? O símbolo corrente e o tick, que é o buffer, é a variável que eu declarei lá em cima. Lembrando que ela retorna um verdadeiro ou falso, né? Ela é do tipo booleano. Então também consigo verificar com o if, caso ela retorne false, né? Eu coloquei um sinal de exclamação aqui, caso ela retorne false, significa que algo de errado aconteceu, né? Então vou imprimir aqui print erro ao recuperar dados do tick, ok? E vou imprimir o erro. Também usando a função getLastError. E vou resetar os erros, o buffer de erros, usando a função resetLastError. E aqui eu chamo o return para retornar para o evento onTick, ok? Nessa primeira fase, nessa primeira aula também do desenvolvimento do nosso robô, o que a gente vai fazer é definir quais são as condições de compra e as condições de venda para o nosso robô. Então vou colocar aqui
condição de compra. Então eu vou declarar uma variável do tipo booleana, vai se chamar by condition, que vai receber a seguinte condição. Rates, né, vai pegar o dado de rates, que é o dado do candle. Ele vai pegar o dado do candle anterior, o dado de fechamento. Se o preço de fechamento do candle anterior for maior que o dado de fechamento, que o preço de fechamento do candle anterior a ele, é uma condição de compra. Ok? Uma condição bem simples, só para a gente ver o funcionamento do nosso robô sendo executada no MetaTrader, ok? A condição de venda vai ser o inverso disso, ok? Então vou colocar aqui, condição de venda. 2 pontos. Também vou declarar uma variável booleana, né? E aqui eu vou colocar sell condition. Aqui é a mesma coisa, é o inverso disso, né? Então vou colocar rates. Se o candle anterior, o preço de fechamento do candle anterior for menor que o preço de fechamento do candle anterior a ele, então isso aqui é uma condição de venda. Ok? Então vamos lá. O próximo passo é o seguinte, pessoal. A gente vai verificar as condições de compra para emitir uma ordem de compra. Então aqui ele verifica as condições de compra. Eu coloquei condições porque eventualmente pode ter mais de uma, ok? Então aqui a gente vai usar o if, né? Se by condition, então eu vou colocar aqui compra acionada. Ok? E aqui eu vou colocar a mesma coisa para venda, né? Verifica as condições de venda. Ou seja, se sell condition for verdade, né, ou seja, se essa condição aqui for satisfeita, né, então a venda será acionada. Ok? Beleza, pessoal. Então, na próxima aula a gente vai ver como a gente consegue acionar isso, ok? Nessa aula, então, só resumindo, a gente viu as declarações das variáveis, ok? A cópia das estruturas de dados básica e as condições tanto de compra e de venda e como verificar essas condições. Na próxima aula a gente vai ver como a gente registrar os requisitos para enviar uma ordem de compra e de venda. Até a próxima aula.